Você já sentiu que o passado guarda segredos que sussurram enquanto caminhamos? Como se civilizações antigas nos observassem de longe, com um olhar enigmático carregando verdades que jamais conseguimos compreender por completo. Prepare-se para uma jornada que desafia o que você conhece. Vamos juntos desvendar os segredos mais sômbrios, as tecnologias mais avançadas e os mistérios que o tempo tentou enterrar. Este é o Universo em um Clique, e hoje vamos explorar as sombras e brilhos das civilizações perdidas que desafiaram a lógica e desafiam ainda hoje os limites do que sabemos ser possível. As pirâmides de Gizé, símbolos de poder e mistério, são alinhadas de maneira precisa com as constelações e seguem um projeto arquitetônico que desafia a engenharia moderna. Muitos arqueólogos acreditam serem túmulos dos faraós, mas há indícios que podem sugerir outro propósito. Seriam talvez câmaras de iniciação espiritual ou dispositivos para canalizar energia cósmica. Os textos antigos falam de poderes ocultos associados às pirâmides, como se fossem centros de conhecimento e energia. O curioso é que nenhuma documentação clara foi encontrada explicando como foram construídas. Estima-se que milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 20 toneladas, foram encaixados com precisão milimétrica. Como um povo antigo teria feito isso sem ferramentas modernas? Enquanto muitos tentam desvendar o mistério, há quem acredite que as pirâmides guardam segredos que ainda podem mudar nossa compreensão da história humana. Espalhadas pelo deserto peruano, as linhas de Nazca formam figuras de animais, plantas e formas geométricas, algumas com quilômetros de comprimento. O mistério reside no fato de serem visíveis apenas do alto, o que levanta a questão: como um povo sem capacidade de voar poderia criar algo tão grandioso e com tal precisão? Alguns cientistas acreditam que eram rituais de adoração, enquanto outros sugerem que são calendários astronômicos. Existem teorias que apontam para um suposto contato com extraterrestres, ou que as linhas seriam uma pista de pouso para deuses. O mais intrigante é que, mesmo com séculos de estudo, o propósito das linhas continua sendo um quebra-cabeça sem solução definitiva. Seriam mensagens deixadas para algo ou alguém além do nosso entendimento? Quando o mundo tremeu com as profecias de 2012, poucos entenderam o verdadeiro propósito do calendário maia. Longe de ser uma previsão apocalíptica, ele é um marco de precisão astronômica e matemática. Os maias tinham conhecimento avançado dos ciclos planetários, eclipses e alinhamentos cósmicos, tudo sem a ajuda de telescópios ou equipamentos modernos. Como eles sabiam tanto sobre o universo, pesquisadores acreditam que os maias herdaram esse conhecimento de civilizações ainda mais antigas. Além disso, seus tempos são alinhados com eventos astronômicos de maneira precisa. Qual era a fonte dessa sabedoria? Seria ela fruto de observações detalhadas ou de algo mais além? Atlântida é descrita como uma civilização avançada, destruída por catástrofes naturais em um único dia e noite. Embora muitos acreditem que seja apenas um mito, há pesquisadores que sugerem que suas ruínas possam estar escondidas sob o oceano. Os antigos textos de Platão falam de uma cidade com tecnologia avançada, artes grandiosas e conhecimento além do que podemos imaginar. Seriam essas histórias ecos de memórias distantes de uma civilização perdida, teletí, ou pura alegoria? Expedições submarinas e tecnologias modernas continuam a buscar pistas sobre Atlântida. Mas será que estamos preparados para encontrar o que realmente aconteceu? Descoberto na Turquia, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico com monumentos que datam de 11.000 anos atrás. Suas colunas de pedra esculpidas são adornadas com animais e símbolos, mas ninguém sabe ao certo o propósito desse lugar. O que torna Göbekli Tepe fascinante é que ele foi construído antes mesmo do surgimento da agricultura e da vida em aldeias. Como um povo pré-histórico ergueu tal monumento? Alguns especialistas acreditam que foi um local de adoração, enquanto outros pensam que era um centro de iniciação espiritual. Este sítio pode reescrever a história da civilização humana e colocar em questão tudo o que achávamos saber sobre os primórdios da sociedade. O Templo de Baalbek, no Líbano, é composto por blocos de pedra tão massivos que mesmo as tecnologias modernas lutariam para movê-los. O maior deles, conhecido como Pedra do Sul, pesa mais de 1.000 toneladas. Como os antigos transportaram e posicionaram essas pedras gigantescas? Teriam usado técnicas esquecidas ou acesso a tecnologias que desconhecemos?
Alguns especulam sobre o uso de levitação acústica, enquanto outros falam de força bruta, com habilidades que ainda não compreendemos. A história de Baalbek é uma evidência de que há muito mais sobre a engenhosidade humana, ou além-humana, do que jamais imaginamos. Descoberta no fundo do mar, em 1901, esta engenhoca é uma maravilha tecnológica da Grécia Antiga. Com engrenagens complexas, a máquina de Antícitera era usada para prever posições planetárias e eclipses com precisão surpreendente. Por séculos, foi um mistério como os antigos conseguiram desenvolver algo tão avançado. Alguns teóricos sugerem que existiam outros mecanismos semelhantes que se perderam no tempo. Será que nossa compreensão do avanço tecnológico dos antigos está muito distante da realidade? E o que mais pode estar escondido no fundo dos mares, esperando ser redescoberto? Construída há milhares de anos no México, Teotihuacan era uma metrópole cheia de mistérios. Suas pirâmides, como a do Sol e a da Lua, são alinhadas com precisão e exibem conhecimentos avançados de astronomia e engenharia. Quem eram os construtores dessa cidade colossal? As ruínas mostram que era um centro multicultural com várias etnias convivendo em harmonia. Seu desaparecimento repentino deixou perguntas que permanecem sem resposta até hoje. Alguns arqueólogos afirmam que rituais com sacrifícios humanos aconteciam em larga escala. E o que dizer dos túneis subterrâneos que guardam tesouros de jade, obsidiana e restos humanos? Seria Teotihuacan um ponto de contato espiritual ou um centro de poder militar? As respostas estão enterradas nas areias do tempo. Novas tecnologias têm revelado câmaras ocultas na Grande Pirâmide de Gizé, que permanecem intocadas há milhares de anos. Seriam essas câmaras escondidas para proteger tesouros faraônicos, ou abrigariam segredos místicos de um mundo perdido? As teorias vão desde passagens para mundos espirituais até locais de proteção contra invasores. O uso de scanners de partículas cósmicas mostrou que há vastos espaços nunca explorados. Alguns acreditam que essas câmaras possam conter escrituras secretas ou evidências de rituais antigos. Por que os egípcios esconderiam tais lugares de forma tão elaborada? E se desvendarmos essas câmaras, estaremos preparados para o que pode ser encontrado. Alguns especialistas acreditam que os monumentos antigos estão conectados por linhas energéticas, conhecidas como linhas Ley. Essas linhas supostamente seguem padrões que atravessam continentes, conectando lugares de poder. Há quem diga que essas linhas representam caminhos de energia espiritual, enquanto outros acreditam em uma rede global de comunicação. Teriam os antigos civilizações conhecimento de geometrias sagradas que hoje desconhecemos? Se for verdade, como esse conhecimento foi perdido ao longo dos séculos? Essas linhas seriam meras coincidências geográficas ou evidências de uma ciência que escapa à nossa compreensão atual? E assim, viajamos pelos mistérios que o tempo tentou esconder. Civilizações que sabiam mais do que imaginamos, que deixaram rastros de um conhecimento que desafia nossa lógica moderna. Se gostou desse mergulho profundo, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Universo em um clique para mais mistérios e segredos e, agora mesmo, tem um vídeo na tela que vai te levar para ainda mais curiosidades. Até a próxima, exploradores do desconhecido.